pessoal, hoje é dia de resenha do livro Sobre Amor e Vingança. Recentemente eu fiz uma lista aqui no canal com livros para ler no Kindle Unlimited em 2021. Sobre Amor e Vingança é um livro que está nessa lista. E eu acho muito bacana, conforme eu for lendo os livros que eu coloquei lá na lista, vim trazendo resenha para dar um feedback para vocês. Como eu li esse livro recentemente, é sobre ele que a gente vai conversar hoje, então já deixa o like no vídeo, se inscreve se você ainda não é inscrito aqui no canal e também aproveita para me seguir nas minhas outras redes sociais. Sobre Amor e Vingança é um livro que o título já remete muito do que vai se tratar a história, que é uma história de amor e vingança. Aqui a gente vai conhecer o Odin e a Elina. O Odin, ele é um cara que desde muito novo já alimenta um ódio pelo Leandros, que é o pai da Elina, a nossa mocinha. O Odin, ele ficou órfão muito cedo, a família dele toda foi assassinada em um incêndio, e ele acredita que o responsável por isso é o Leandros. Então, desde muito pequenininho, ele já tem em mente que ele vai crescer, ele vai estudar, ele vai trabalhar, tudo isso pra se vingar do Leandros. Assim que ele perde toda a família dele, uma pessoa cria ele, que ele chama de Meu Salvador. A gente não sabe o nome dele por boa parte do livro. Eu acho que isso também é um mistériozinho que a gente tem na história. Esse Salvador vai ajudar o Odin, assim, desde muito pequenininho. Ele vai criar ele por um tempo, vai ajudar na educação, vai deixar toda a herança que ele tem pro Odin e também vai incentivar ele com esse plano de vingança. A gente vê de cara que o Salvador do Odin também tem muita coisa contra o Leandros, então ele alimenta esse sentimento de vingança e de raiva que o Odin tem. A Elina, como eu falei, ela é a filha do Leandros e a nossa mocinha. Ela cresceu com muito abuso dele, ele era extremamente violento fisicamente, mentalmente, ele era extremamente abusivo. Ele batia nela, nos irmãos, na mãe dela também. E essa mãe se sentiu acuada por muito tempo também, porque ela acredita que ela estava vivendo ali em função do marido e era isso que ela tinha que fazer. Então ela não dava muito suporte para os filhos também. A Elina sempre cresceu com uma ideia em mente de que ela nunca iria se casar, porque o único modelo de casamento, de relacionamento que ela tem é o dos pais, e é uma coisa que ela não curte, ela não gosta de jeito nenhum. Então ela já tem uma ideia na cabeça de que ela não vai se casar, se for pra viver assim ela não quer. O caminho da Elina e do Odin vai se cruzar porque obviamente ele tá planejando aí vingança contra o pai dela, e isso vai acabar respingando nela também. E esse plano de vingança do Odin, ele é tanto financeiramente como psicologicamente. Então ele começa tirando todos os bens do Leandros, ele vai inclusive comprar a ilha onde o Leandros mora lá na Grécia. Olha que chique, ele mora numa ilha. Então ele vai comprar essa ilha e vai falar pro Leandros, ó, você tem 6 dias, uma semana pra sair daqui porque agora é tudo meu. O Leandros, que é a pior pessoa do mundo, eu acho que ele é um dos piores personagens que eu já li na literatura, ele vai fugir junto com a esposa e vai deixar a Elina ali naquela ilha, assim, sem nada. Ela sempre foi muito dependente dos pais, porque o Leandros nunca deixou ela estudar ou trabalhar, então ele simplesmente vai deixar a garota ali e vai fugir. Se já não bastasse tudo isso, ele também vai vender a Elina para um sheik. Ele vai pegar esse dinheiro para fugir e vai deixar ela ali pro sheik ir buscar ela, enfim. Esse sheik também é uma pessoa podre, ele é extremamente péssimo, ele quer a Elina de qualquer jeito, principalmente porque ela vai rejeitar ele, e ele vai ver isso como uma afronta, ele vai fazer de tudo para ficar com ela, só que ele usa uns métodos errados, ele não sabe ouvir não. E aí que o Odin vai entrar na história, porque ele vai chegar na casa da Elina, vai pegar o sheik ali forçando ela, querendo a todo custo que ela vá com ele, e o Odin vai resgatar e vai salvar ela, vai ser o salvador dela, porque ele não vai deixar o sheik roubar ela, ficar com ela, enfim. Só que é uma situação muito complicada, né? Porque ela é filha do maior inimigo dele. E ele, por sinal, é o cara que quer acabar com a família dela, por mais que a família seja extremamente podre. Então os dois vão se ver meio nesse dilema. Por quê? A Elina, ela não sabe o que fazer, né? Ela não estudou, ela não sabe trabalhar, ela não tem renda. E o Odin vai se ver na obrigação de ajudar ela, porque ele se vê meio culpado, né? Ele que fez o pai dela falir, enfim. E ele vai propor que ela trabalhe com ele. Só que não vai ser ali na Grécia, eles vão ir para os Estados Unidos. A Elina sempre organizou as festas do pai, então é isso que ela vai fazer pro Odin. Ela vai para os Estados Unidos com ele, vai organizar os eventos que ele tem, porque ele é um homem muito importante, tem muito dinheiro, e assim é um método que ele vai encontrar para salvar
salvar e ajudar ela. Só que não vai ficar só nisso, porque os dois sentem muita atração. Sabe aquela coisa de amor proibido? É isso. Os dois são muito bonitos. Ela é uma mulher extremamente enigmática, porque ela é muito serena, tem uma postura muito fechada. Então ele fica muito curioso pra descobrir o que tem por trás de toda essa camada de seriedade da Elina. E ela, por sua vez, vai se ver querendo experimentar a liberdade que ela vai ter pela primeira vez na vida. O pai nunca deixou ela namorar, nunca deixou ela beijar, e ela vai ver aí agora a oportunidade pra fazer isso e pra descobrir, desvendar as coisas que ela sempre sonhou em aprender e viver. Eu li esse livro super rapidinho, ele tá disponível no Kindle Unlimited, como eu falei pra vocês. Eu não sei se a gente tem uma versão física, acho que não. Mas quando a gente lê em e-book, geralmente a gente lê um pouquinho mais rápido. E esse livro, a escrita da autora é muito envolvente, faz a gente devorar a história assim, não querer parar. Os capítulos são bem curtinhos, eu acho que eles têm em média, 5, 6 minutos cada um. Então eu, na minha opinião, acho isso muito bacana, a leitura rende muito mais. Eu gostei do livro, eu acho que foi uma leitura bem bacana, e principalmente porque ele tem cenas muito sensuais. A gente tem várias cenas hot, cenas que exploraram ali a sexualidade da Elina, do Odin. Então eu gostei dessa parte, mas eu tenho algumas ressalvas, é sobre isso que a gente vai conversar. Assim que você começa o livro, já tem ali o aviso de que ele tem muitos gatilhos. E eu vi isso, principalmente gatilhos de abuso e de abandono parental. Eu acho que a autora soube tratar todos esses gatilhos, então a história eu acho que ficou um pouco pesada em relação a isso, sabe? Porque a mocinha, ela sofreu demais, e assim, cada vez que ela ia relatando cada coisa que ela passava, eu ficava angustiada. Então eu acho que perdeu um pouco da leveza do romance nesse sentido. Ela também falou de assuntos muito importantes, e eu acho que ela falou com muita propriedade. Ela aqui discute um pouco sobre a dislexia. Eu acho, sim, fundamental que autores abordem temas como esse na literatura. Eu, por exemplo, nunca tinha lido nada desse tipo, e eu acho que a autora, eu não sei pronunciar o nome dela, tá? A gente vai estar passando aqui na tela o nome da autora, mas eu acho que ela, inclusive, é uma autora brasileira. Ela soube tratar com muita maestria e ela cumpriu tudo que ela propôs. Então, quando ela começou a abordar a dislexia ali na história, não ficou de forma superficial. Ela foi até o fim, foi no tratamento, foi no diagnóstico, foi em tudo que causa a dislexia, todas as consequências disso, de você não tratar e enfim, ela soube fazer muito bem. Eu achei super bacana, porque dificilmente os autores trabalham tão bem e falam com tanta propriedade sobre assuntos assim. Então isso foi uma coisa que eu gostei bastante, mas eu tive muita dificuldade em me conectar com a história e com os personagens em si. Eu acho que a gente tem passagens de tempo muito grandes, então a gente acompanha o Odin desde muito pequeno até agora, né, enfim, que ele vai virar pai, que ele vai casar, enfim. E a gente tem vários saltos no tempo. E eu acho que isso que me impediu de gostar mais da história, de me conectar com a história e de entender ali a paixão entre o Odin e a Elina. Também uma coisa que eu senti muita falta foi de diálogos. Eu acho, assim, na minha opinião sempre, que o relacionamento ele é construído muito na conversa e nos diálogos. E eu senti falta disso. Então eu não conseguia sentir a paixão do casal justamente por isso. Boa parte da história é passada mais nos pensamentos de cada um. A gente acompanha o ponto de vista do Odin e da Elina, então a gente tem essas duas vertentes da história, que é bacana pra gente compreender num todo, mas ainda assim faltou diálogo, faltou conversa, faltou entender da onde surge esse amor, porque a gente tem saltos no tempo e a história se passando na mente de cada personagem, mas a gente não entende, porque a gente só lê os eventos importantes, mas não só de eventos importantes é feito um relacionamento, é nas pequenas coisas, no dia a dia, nas conversas, brincadeiras, risadas. Então eu acho que isso ficou faltando. Sobre as cenas sensuais, que eu falei pra vocês que tem bastante, eu acho que a gente poderia ter diminuído um pouco das cenas sensuais pra trabalhar mais a construção e o desenvolvimento dos personagens. Eu sei que ele é um livro hot, eu sei que ele é um livro sensual, e tudo bem a gente ter todas essas cenas sensuais, isso não me incomodou, eu sou uma pessoa que leio bastante isso. Só que ser só cenas sensuais muitas vezes não constrói uma história, sabe? A gente precisa ter um plano de fundo. Tudo bem que tem toda a questão da vingança que tá rolando ali, a tensão entre os dois, mas ainda assim a gente podia focar um pouco mais na construção da Elina, na construção do Odin e na construção do casal. Então eu poderia ter cortado um pouco das cenas sensuais, que eu acho que ficou muito nisso, então parece que o casal só tinha atração, e na verdade não. Dava pra ver que eles estavam se apaixonando, se aproximando, então era mais do que só sexo
sexo casual, era um sexo que tava aí levando para um relacionamento sério. E você vai ter um relacionamento sério, consequentemente você vai ter amor, você vai ter paixão. Então acho que ficou faltando isso também. Outra coisa que eu me decepcionei um pouco. O Odin, ele é metade norueguês, metade grego. E a Elina, ela é metade grega e metade inglesa. Eu achei que a gente teria um pouco da cultura grega ali na história. Não sei, desde no casamento, nos eventos. Achei que teria um pouco de história e de cultura mesmo grega. E não tem tanto, até porque eles não ficam muito na Grécia. Logo que a Elina começa a trabalhar pro Odin, eles vão para os Estados Unidos. Então a gente tem um pouco daquela coisa americanizada. E eu fiquei um pouquinho decepcionada com isso, porque eu esperava ver um pouco da cultura grega, ou até mesmo da norueguesa, que eu acho sensacional. Como o Odin, ele era metade, né, norueguês, eu achei que a gente teria e não temos, tá? Na verdade, a gente não tem nem muito de cultura, assim. Achei que, sei lá, teria um pouco, sei lá, da gastronomia, do paladar ali dos personagens, e não foi muito bem isso. A minha nota final pro livro foi 3 estrelas. Eu não acho que é uma nota ruim, eu acho que é uma nota coerente, porque poderia mais. Uma coisa muito importante também que eu acho bom deixar claro, é que eu acho que eu peguei o bonde andando nesse livro, porque muita gente me falou que ele era um livro único, que ele não fazia parte de uma série, mas eu acho que ele faz sim, porque em algumas situações eu me senti meio perdida ali na história. E eu tava dando uma olhada, eu acho que o primeiro livro dessa série, digamos assim, vai contar a história do irmão caçula da Elina, que ele aparece em algumas partes aqui do livro. Então eu acho que eu deveria ter lido esse livro antes, né, de ler sobre Amor e Vingança. Fiquei um pouco perdida se é ou não uma série, se é um livro único, e não entendi. Se você souber, pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Eu indico pra quem gosta de romance sensual, de romances rápidos pra ler, coisas leves que não vão te fazer pensar muito, sabe? Mas também já deixa ressalva de que tem muitos gatilhos, principalmente de abuso, lembre-se disso. Agora eu quero saber de você, se você já leu sobre Amor e Vingança, o que você achou, se você concorda com a minha opinião ou não. Eu vou ficando por aqui, não se esquece de deixar muito like no vídeo, que isso, ó, me ajuda muito. Eu te vejo no próximo vídeo do canal, um grande beijo, um grande abraço e tchau!